Você está ouvindo Futuro Azul. Olá. De acordo com a edição de 2018 do Diagnóstico de Serviços de Água e Esgoto do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 83,6% da população brasileira é abastecida com água, 53,2% tem seu esgoto coletado e apenas 46,3% tem seu esgoto tratado. O novo marco legal do saneamento, aprovado e sancionado este ano, define metas para o país superar este problema, que afeta diretamente a saúde de milhões de pessoas. Aqui é o jornalista Cláudio Schuster e neste novo episódio do podcast Futuro Azul, do Grupo Atlantis, vou conversar com o engenheiro civil Rafael Herédia, que é especialista em saneamento básico e gerente de desenvolvimento técnico do Instituto Agenda Urbana Brasil. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Tudo tranquilo? Prazer receber você aqui no nosso podcast Futuro Azul. Prazer é todo meu. Imensa satisfação. Legal. O Rafael está falando diretamente do Rio de Janeiro, é isso, Rafael? Isso. Região metropolitana do Rio, estou falando daqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho, inicialmente, sobre o Instituto Agenda Urbana Brasil. Como é que surgiu? Já, pelo que eu conversei contigo antes, já engajado nessa campanha pela aprovação do novo marco legal do saneamento. Então, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho do Instituto, quem compõe, metas, objetivos, enfim, alguma coisa para as pessoas conhecerem o Instituto Agenda Urbana Brasil. Sim, Cláudio. Antes de mais nada, eu quero deixar o contato do site, Vou abrir a fala e vou fechar a fala com o site. Maravilha. Que é iaub.org, www.iaub.org. É o Instituto Agenda Urbana Brasil. E deixar o convite também, no dia 6 de outubro, às 17 horas, nós faremos aí o lançamento oficial do nosso instituto no nosso canal do YouTube. Legal. Então, já partindo disso, o Instituto Agenda Urbana Brasil, na verdade, eu vou falar de Agenda Urbana Brasil. É um grupo que foi idealizado pela advogada especializada em direito ambiental, a doutora Luciana Figueiras. Nós começamos, na verdade, como um grupo de WhatsApp, que hoje em torno aí de 250, 260 profissionais ligados a resíduos sólidos, saneamento ambiental, economia circular, engenharia ambiental, eficiência energética, fontes alternativas de energia, hortas urbanas, profissionais assim do mais alto nível e das mais diversas facetas da engenharia ambiental, dessa área de meio ambiente. São profissionais de vários estados ou mais concentrados no Rio? De vários estados. A gente tem representação no Brasil todo, inclusive fora do Brasil. E aí o grupo começou de maneira despretensiosa, foi crescendo, foi ganhando corpo. A gente foi... E aí no início da pandemia, a gente começou a ser convidado para falar em webinars, para gravar podcasts, para participar de debates, para falar sobre quais seriam as alternativas para um mundo pós-pandemia. E a gente começou a fomentar esse debate, e a coisa foi rolando uma sinergia tão grande e a coisa foi crescendo, foi tomando corpo. A gente hoje tem proposição de leis que foram propostas pelos profissionais do Instituto, a gente já tem vários projetos, a gente tem empresas parceiras. Então, na verdade, a instituição do Instituto mesmo, da pessoa jurídica, o Instituto Agenda Urbana Brasil, surgiu de uma necessidade da gente oficializar algo que já estava fluindo. São muitos profissionais com muitos objetivos sinérgicos, sabe? A gente de todo o Brasil e das diversas áreas com essa pegada ambiental. Vocês são profissionais, que muitos de vocês, provavelmente a grande maioria, esteja lá na ponta, conhecendo o problema concreto, real, exatamente, Então, exatamente. Quais são os principais problemas aí vividos pelas cidades brasileiras, principalmente nessa área ambiental e do saneamento, Rafael? Então, como você iniciou aí o podcast falando, só para a gente ter uma ideia, colocar isso em percentual, por exemplo, nas 100 maiores cidades do Brasil, apenas 22 têm 100% da população atendida por água potável. E quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Então, assim, desde esgoto correndo a céu aberto, a gente sabe da realidade do nosso país, é uma realidade de muita desigualdade, Você
nos grandes centros, principalmente, e o Instituto ele surge, né, o Agenda Urbana Brasil, ele surge para gerar uma provocação na sociedade, principalmente dentro do ambiente urbano, porque a gente polui o rio que nos fornece água, né? A gente desmata o leito do rio que vai, amanhã, a gente constrói irregularmente na margem do rio, que amanhã esse rio não vai ter, ele não vai conseguir, ele não vai ter área para ocupar no momento de chuva, no momento em que esse rio cresce. Então, aí você já gera um outro problema de drenagem urbana, um problema muito comum, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, onde você tem uma expansão desordenada, né, da cidade. Você tem, hoje, que é um desafio tremendo, que é o saneamento das comunidades carentes, né, das favelas. Então, assim, os desafios são imensos, desafios a gente hoje está vivendo num momento pós-pandemia, um momento complicado, mas o Brasil já vinha num momento complicado de déficit fiscal, de redução de investimentos, de modo que calcula-se, assim, desculpa te cortar, calcula-se que algo em torno de 45 bilhões de investimento anual até 2033 para a gente universalizar, né, o saneamento. Pois é, no total aí eles falam, né, no novo marco aí na necessidade de investimento em torno de 700 bilhões, em torno de 700 bilhões de reais. Exato. E a gente tem investido nos últimos anos algo em torno aí de 11 bilhões. Para que quem está escutando tenha uma ideia, ainda tem obra do PAC 2, do Programa de Aceleração do Crescimento 2, do PAC 2, ainda tem obra necessitando de conclusão. Então, a questão do investimento também, e no momento em que o Estado está combalido, o Estado vem já fechando os orçamentos deficitários, já há anos seguidos, o Estado não tem mais esse fôlego de fazer esses investimentos, de ter esse porte, para fazer esses aportes necessários para isso acaba sendo um desafio tremendo, né? Porque... E você acha que na avaliação de vocês, o novo marco legal, ele realmente possibilita uma mudança nesse caminho aí, ou seja, a possibilidade de novos investimentos ou investimentos que deem conta, né, desse objetivo de universalização até 2033 do saneamento básico? Sim, na verdade, a partir do momento que você estabelece que você vai ter um novo marco no saneamento, a premissa é que o que se tem hoje, né, e aí é a questão que a gente tem debatido muito lá no Instituto, a questão não é se a gente é contra ou a favor do marco e tal, mas a questão é o que está posto hoje em termos de regulação, está posto hoje em termos de segurança jurídica para quem... E isso em se comparando com outros setores, tá, de serviços de infraestrutura, como, por exemplo, telecomunicações, como, por exemplo, energia elétrica. Em face desses setores, o setor do saneamento é um setor muito atrasado, principalmente na questão da segurança jurídica para o investidor, né? Para aquele que quer, para o investidor estrangeiro, para o investidor nacional também, aquele que quer injetar dinheiro, para aquele que quer investir e, obviamente, ele quer obter um retorno em cima desse investimento. Então, por exemplo, um ponto importante, né, do novo marco, que é a questão do fortalecimento da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, e agora vai se tornar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, como aquela que vai estabelecer diretrizes para as agências reguladoras. Então, assim, só para trazer um panorama atual, hoje são mais de 50 agências reguladoras no Brasil todo. Então, você imagina a quantidade de norma, a quantidade de regras que algumas convergem, outras divergem. Então, assim, imagina para uma empresa, né, de saneamento que atua em nível nacional, imagina essa empresa tendo que atuar em 5, 6, 10, vários critérios diferentes. Né? Exatamente, com vários. Na verdade, é um regramento do jogo. O regramento do jogo é diferente em cada estado, é diferente em cada município. Então, assim, e o novo marco ele já começa estabelecendo a ANA como a autoridade regulatória, aquela que vai definir quais serão as normas. Né? Aquela que vai trazer diretrizes de normas para as agências reguladoras. Então, isso do ponto de vista de quem opera, né, o saneamento, isso do ponto de vista de quem está também lá na ponta, isso é espetacular, isso traz uma nova
tranquilidade para quem opera saneamento, principalmente as empresas que operam em diversos estados, em diversas regiões. Para as pessoas, né? Vamos lá, falamos de um aspecto, né? E falando para as pessoas que têm o problema, né? Que vivem o problema no seu dia a dia. O que dá para dizer para elas em termos de possibilidade de mudança real, né? De chegar o saneamento na casa dessas pessoas, nos municípios, enfim. Sim, de chegar na ponta, né, Cláudio? Para chegar na ponta, exatamente. Então, o foco, por exemplo, um outro ponto importante aí do novo marco é a questão dos contratos, né? Da mudança dos contratos. Os contratos de prestação de serviço, os novos contratos, né, que serão celebrados aí a partir da sanção da lei do novo marco do saneamento, eles devem incluir, né, como cláusula ali do contrato, 99% de cobertura de distribuição de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 31/12/2033. Então, o novo marco ele já estabelece para os novos contratos o foco na prestação do serviço, na qualidade da entrega. Isso, para a gente do Instituto Agenda Humana Brasil, isso é muito convergente, é muito sinérgico com o que a gente acredita, que é assim, o foco, a gente tem um foco na entrega. E isso está desde o início, desde a formulação do nosso instituto, a gente fala disso, de você ter um foco na entrega. Porque eu entendi a sua pergunta, o que para a pessoa que está lá na outra ponta, o que vai mudar, por exemplo? Porque às vezes... A lei de 2007, o que agora muda? Muda que o contrato, isso assim, na empresa que eu trabalhava, uma operadora privada, e assim, o contrato, né, era um contrato com o ente municipal, o contrato ele já era regido nesses mesmos termos. Ou seja, você já assina um contrato com o município, já, né, recebendo ali a concessão dos serviços de água e esgoto, porém, a manutenção desse contrato, ela depende do cumprimento de metas, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, você tem um horizonte, né, no longo prazo, que é até 2033, e no curto e no médio, nesse contrato, você vai ter metas onde o cumprimento dessas metas depende a continuação ou não desse contrato. Exato, então, para o usuário, isso significa que nós estamos em 2020, então daqui a 13 anos, aí a pessoa vai dizer assim, poxa, mas eu vou ter que esperar mais 13 anos. Só que... Tem que começar agora, né? Tem que começar exatamente. Agora. Exatamente. Essa é a questão. Você já vai começar executando isso a partir de agora, a partir do contrato assinado. Aquela operadora que assumir essa concessão, ela já vai se responsabilizar com o cumprimento dessas metas, e metas claras, né? Isso que é interessante. Isso que eu também queria abordar contigo. Você falou, claro, dos grandes centros, onde os problemas, né, as diferenças são maiores, os problemas são maiores. Mas, por exemplo, um estado como Santa Catarina, ele é formado muito por pequenas e médias cidades, não tem grandes centros urbanos, né, tão grandes assim como, por exemplo, Rio, São Paulo, Recife, enfim. Do ponto de vista do marco, quando você fala que ele estabelece esse objetivo, ele estabelece o objetivo de uma maneira igualitária, né, para todo mundo, na verdade, né? Ele tem, então, quer dizer, os contratos estão tanto o crescimento do atendimento ao saneamento vai se dar tanto em pequenas quanto médias ou grandes cidades, é isso? Isso, e ele permite também a criação de blocos de municípios. Certo. E esse é o ponto. Um município menor, um município que tem a capacidade menor de retorno econômico, ele pode se juntar a outros municípios em consórcio, em blocos de municípios, e assim estabelecer a licitação e se tornar um atrativo para a empresa que se interessar. E do ponto de vista da economia, né, a gente falou, né, você citou a questão que o Brasil já vive há mais tempo um problema econômico, né, não consegue às vezes estabilizar, né, sai e entra de crises, vivemos agora esse momento da pandemia que agravou ainda mais, né. Do ponto de vista da economia do país, o que também significa esse novo marco em termos de geração de emprego, né, de possibilidade de novos negócios? Então, primeiro que a gente está falando aí de 45 bi de investimentos anuais, que são investimentos que geram aí a estimativa, tá, Cláudio? É óbvio que isso tudo é estimativa, né? Estimativa ao longo desses 13, 14 anos aí até 2033, esses investimentos eles tragam algo em torno de 700 mil empregos diretos.
Porque quando a gente fala em 45 bi, né, de investimentos anuais, né, para ampliação do sistema de saneamento básico, a gente está falando aí a gente está falando de construção de redes adutoras, a gente está falando de construção de elevatórias, a gente está falando de construção de barragens, a gente está falando de toda a cadeia logística, a gente está falando de toda a cadeia de suprimentos, de materiais, a gente está falando de toda a indústria que vai produzir tubulação, que vai produzir painéis de automação. Então, você está falando de toda uma cadeia. Então, assim, se fala em 700 mil empregos diretos. E no momento que a gente vive hoje, que é um momento em que também, né, a nossa engenharia civil, né, a parte de engenharia, de construção pesada, de obras, que depende muito ainda, né, do investimento estatal, né, dessa parte do Estado, né, que atua mais em obras de infraestrutura. E a gente vai, com certeza, essa mão de obra ela vai ser absorvida para as construções de saneamento. Então, você vai pegar uma mão de obra que hoje está ociosa, certo, e você vai colocar exatamente para essas coisas que eu falei, para a construção de novas redes adutoras, redes coletoras, para a construção de reservatórios. Então, assim, a gente fala assim, são 700 mil empregos diretos, mas é imensurável a quantidade de empregos indiretos que isso vai gerar. E sem contar, Cláudio, os outros pontos que a gente acaba não levando em consideração, porque não são, por exemplo, você em cidades onde as praias são poluídas, o ganho que você vai ter de valorização imobiliária, o ganho no turismo é imensurável, o ganho que você vai ter com isso. Nós temos aqui um litoral muito, muito grande, né, aqui em Santa Catarina, por exemplo, que com certeza vai se beneficiar disso. O Rafael, também queria abordar contigo a questão das novas tecnologias, tecnologias inovadoras nessa área de saneamento. Isso também ganha um peso importante na solução dos problemas nessa área? Sim, Cláudio. Atualmente, eu posso citar aí números, né? Hoje a gente tem, por exemplo, ETs compactas, né? ETs, que são estações de tratamento de esgoto compactas, que tem praticamente revolucionado assim, a forma de se tratar esgoto nas cidades, onde você tem cidades são muito densas, né, muitas construções, fica cada vez mais difícil você ter áreas grandes que normalmente são necessárias, né, para você ter grandes tanques, grandes áreas ali para tratar o esgoto. Então você tem muita coisa nesse sentido de ETs compactas, ETs menores, tem muita coisa na área de automação também, né, muita coisa inovadora também, que eu sugiro que o nosso ouvinte pesquise na área de redução de perdas, que é um outro ponto também, né, que a gente vai ampliar a cobertura de distribuição de água, porém, se a gente não fizer essa ampliação e isso não for conjugado com ações de redução de perda, aí lá na frente a gente vai sofrer com problema de disponibilidade hídrica. Certo. Que embora o Brasil seja um país que tenha água, as pessoas têm essa ideia, né? Mas o Brasil tem muita água e tal, mas embora isso seja uma verdade, mas nem sempre essa água está no local onde a gente quer que ela esteja, né? E quando a gente tem um país com dimensões continentais, isso acaba sendo um desafio, mais um desafio também. Rafael, está chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Maravilha. Foi muito legal. Fica então um espaço para as tuas considerações finais e acrescentar alguma coisa ou reforçar alguma coisa que você acha importante. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, tá? Primeiro em meu nome, em nome também do Instituto Agenda Urbana Brasil, agradeço muito o convite, agradeço ao Grupo Atlante também pela iniciativa, podcast espetacular, eu tenho ouvido aí os outros, é uma oportunidade maravilhosa da gente ouvir dos maiores especialistas aí do Brasil no tema, e a expectativa é que a partir desse novo marco, né, que novos projetos, que novos contratos sejam celebrados em municípios no Brasil e que a gente, de fato, alcance um avanço, né? Como a gente falou, parece um horizonte muito grande, 13 anos, mas esse horizonte ele vai sendo postergado a cada ano que a gente não dá o primeiro passo. Então, o novo marco é um primeiro passo. A gente vai começar de agora, novamente. A gente teve outras iniciativas que houve avanços? Sim, tivemos avanços. Porém, não foram avanços os avanços não foram condizentes com o tamanho do Brasil, com o tamanho do crescimento do Brasil. Então, eu acredito que agora, com segurança jurídica, com uma regulação mais forte, eu acredito que
tem tudo para o setor de saneamento avançar no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Rafael. Todos os episódios do podcast Futuro Azul, inclusive este que você acaba de ouvir, estão nas plataformas de streaming e no site grupoatlantis.com.br. Grato pela companhia e até breve. Abraço.